Olá, eu me chamo Rodrigo Menezes, eu tenho 38 anos, eu nasci em Manaus, Amazonas. Eu tenho 4 filhos, Tiago, Vinícius, Ana Emanuele e Ana Isabelle. Hoje eu sou casado com Silvia Mello e nasci em Manaus. Morei junto com a minha família no bairro da Cachoeirinha, nasci já morando na Cachoeirinha, depois fui morar na Betanha e depois a minha família se mudou para o bairro do Japim e até hoje meu pai mora lá, a gente cresceu lá, bem próximo do Polivalente e até hoje meu pai e meu irmão continuam residindo no mesmo local que a gente chegou quando tinha entre 7, 8 ou 9 anos de idade. E eu sou o mais velho da família, eu sou filho da dona Ana Rúbia, filho do seu Pedro Paulo e eu sou irmão do Ricardo Menezes. E essa é a minha família, minha mãe, meu pai e meu irmão. Eu sou designer, eu trabalho criando e desenvolvendo projetos visuais para as redes sociais. Eu já trabalho com design há mais de 18 anos. A minha história começou na Mister Gilmar, na Cachoeirinha, onde era a empresa mais requisitada de toda Manaus, de toda a cidade. E o Senhor me propôs de trabalhar lá e conhecer pessoas incríveis e maravilhosas naquele local. E ali eu pude adquirir um conhecimento, um gostinho de como é trabalhar com uma equipe, e a minha vida profissional começou ali, né? Como design, como criativo, e desde então eu tenho vivido para criar, para desenvolver e para levar através da arte, através das criações e projetos visuais para a empresa e para os negócios das pessoas e que me procuram e que acabam contando comigo todos os meses para desenvolver algo novo para suas empresas. Quem eu era antes de Jesus? Então, eu era bem mulherengo, eu tinha um problema muito sério com dinheiro, eu não queria gastar dinheiro. a gente fala que eu era bem mesquinho, né? Bem mão de vaca, como na linguagem que muita gente fala, mas eu tinha esse sério problema. Inclusive, quando eu aceitei a Jesus, esse foi um dos grandes defeitos, uma das grandes correções que o Senhor fez na minha vida. Mas eu era assim, eu saía de casa entre 10 da noite e 9 da noite para tocar. Eu tocava pagode em muitas bandas na cidade de Manaus, eu tocava carnaval na época de carnaval, eu ia para os ensaios dos carnavais, era de terça a domingo, toquei ciranda, toquei no boi, até quadrilha já fiz parte. E o Rodrigo, antes de aceitar Jesus, antes de encontrar Jesus, era assim. Eu saía de casa, era 9 da noite, 8 da noite, eu lembro que eu falava, mãe, já estou indo tocar, e voltava entre 3, 4 até 5 da manhã, inclusive às vezes até passava das 6 horas, e eu chegava muito tarde em casa, né, por conta das bandas, por conta dos eventos, e eu era assim, eu não queria saber muito para a família, na verdade eu não queria saber nada para a família. O Rodrigo de antes só disse 2 vezes eu te amo para a mamãe, para o meu pai também. Era muito raro de abrir o coração, sabe, de abrir o coração. O Rodrigo de antes só queria saber de jogar futebol, o Rodrigo de antes só queria saber dele mesmo. Eu era muito egoísta, eu só pensava em mim. Eu era muito difícil, sabe, porque todas as vezes que eu conhecia alguém, eu acho que, eu não sei, terminava por conta da minha pessoa mesmo, que eu não queria saber da pessoa próxima, e era difícil, sabe, porque eu nunca enxergava meu erro, eu nunca via que eu estava errado. E o Rodrigo de antes era dessa maneira, né? Era um cara que estava toda tarde no campo de futebol e toda noite estava na rua saindo para tocar. Como eu falei no começo do vídeo, eu era muito mulherengo. Às vezes ficava com uma menina e depois no mesmo dia ficava com uma outra. E isso acabava fazendo com que eu chegava em casa,
Eu, apesar de todas essas maneiras de tocar, de jogar futebol e de ficar com algumas meninas, eu chegava em casa, colocava a cabeça no travesseiro e a minha cabeça estava vazia. Eu não tinha nada, eu não tinha ninguém. Eu chegava em casa e o coração continuava vazio. Nada que eu fizesse lá fora ia suprir aquela necessidade que eu tinha dentro do coração. Então esse era eu, de antes, com o coração vazio, procurando algo, alguém, alguma coisa. E o que me chamava muita atenção é que em todos os eventos que eu participava, tanto de pagode quanto de ciranda, qualquer evento que eu ia tocar, eu tenho amigos até hoje. E na época eu lembro que muitos deles usavam drogas do meu lado, bebiam do meu lado, faziam muita coisa do meu lado. E eu, uma das coisas que eu tenho orgulho de passar para você é que eu nunca bebi, eu nunca usei droga, e eu nunca coloquei uma ponta de cigarro na boca, mas que o ambiente que eu vivia, ele me empurrava a cometer essas coisas. Mas eu nunca, em toda a minha vida, eu nunca fiz isso, né? Eu nunca me deixei induzir pelo que estava ao meu redor. Sabe, teve uma vez dentro de uma empresa onde eu trabalhava, que um amigo disse assim: Rodrigo, você não bebe, você não fuma, você não usa droga, você é um cristão. Você já é um cristão, mas você ainda não se descobriu. O dia que você se descobrir, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer algo incrível na sua vida. E eu lembro que eu ria muito da vida, eu lembro que eu ria muito do que ele falava. Todos os dias no almoço ele repetia essas frases, inclusive no começo desse ano ele chegou a falecer por conta do Covid, né? E ele foi uma das primeiras pessoas que me falou que eu era um cristão pequeno, que espelhava a imagem e semelhança de Jesus, porque como eu estava num ambiente muito ruim, e pelo fato do ambiente eu não se deixar levar, ele todo o almoço ele dizia: olha, você é um cristão, você serve a Jesus, mas ainda não sabe, você serve a Jesus, e você ainda não sabe. Então eu lembro que quando eu aceitei a Jesus pela minha primeira vez, ele me mandou uma mensagem dizendo: lembra, eu passei um ano inteiro declarando sobre a tua vida que você era um cristão e agora você se tornou de verdade um cristão, um filho amado de Deus, um amigo de Jesus. E eu sou grato ainda pela vida dele, pela família dele, porque eu lembro que no último dia que eu vi ele pegou a conta da empresa onde eu trabalhava e ele falou para mim assim: não esquece, você é filho do Deus Altíssimo e Jesus te escolheu para fazer diferença nessa terra. Foi as últimas palavras que eu ouvi ele falar sobre a minha vida, e hoje eu sou muito grato por tudo que ele depositou na minha vida, por tudo que ele lançou sobre a minha vida. Então, o Rodrigo de antigamente era assim. Quem me apresentou a Jesus, eu lembro que foi um amigo meu chamado Peterson. Foi a primeira vez que um amigo falou de Jesus para mim. Eu lembro que eu já tinha visto a mudança na vida dele, e ele chegou comigo um dia e falou: cara, eu conheci um Jesus que mudou a minha vida, mudou a minha história, e é por isso que eu não estou mais onde eu estava antes. Ele me acompanhava nos pagodes, nos carnavais, na ciranda, e eu conhecia Jesus. E Rodrigo, você precisa conhecer Jesus. Você precisa conhecer a Jesus porque é tremendo, é muito gratificante servir a Jesus, é muito alegre, é muito divertido. Eu amo a Jesus. E ele falava com Jesus com tanto amor que desde que eu lembro que ele me falou sobre Jesus, eu comecei a perceber a diferença que realmente Jesus tinha feito na vida dele. Como eu conheci a Jesus? Então, tudo começou no ano de 2008, né? Eu já estava
vendo a transformação na vida de alguns amigos, o que Jesus estava fazendo na vida deles, na casa deles, na família deles. E aquilo me chamou muita atenção. E eu lembro que o meu amigo Peterson, ele batia na porta de casa todos os sábados para me convidar para a célula. Aí, nesse instante, apareceu o Jusimar Júnior, né, que era o discipulador do Peterson, e a gente se aproximou também, e eles batiam na porta de casa, e eu sempre dizia não, não e não. Eu sempre dava desculpa para não ir para a célula deles, porque é aquele negócio, todo mundo que não quer uma mudança de vida, ele sempre vai dar desculpa. E teve uma vez que eu não fui tocar, eu estava esperando o convite de uma banda e não aconteceu o convite, e o Peters foi lá e junto com o Jun e bateu na porta de casa, me convidaram para a célula, e nesse dia eu decidi ir. Eu falei, quer saber, eu vou. E eu fui, cheguei lá, a mensagem passada foi João 3,16, e eu fiquei impactado com aquilo, eu fiquei impactado pela palavra, pela mensagem, e principalmente porque eu entendi ali que existia um cara na face da terra chamado Jesus, e ele deu a vida por mim, deu a vida por você, e mesmo ele dando a vida por mim, eu estava fazendo o que eu estava fazendo. E eu passei a semana inteira, eu lembro que eu passei a semana inteira pensando nisso. Eu lembro que quando eu cheguei em casa, no mesmo sábado, eu peguei a Bíblia da minha mãe, fui verificar João 3,16 e bati igual como ele tinha falado. E na semana que seguiu, eu comprei uma Bíblia e comecei a estudar os 4 evangélicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, sobre a história de Jesus, e aquilo eu fui me aprofundando e ficando cada vez mais apaixonado por Jesus. Né? E até que eu perguntei deles quando que ia ter um culto, e eles falaram que ia ter domingo, e eu fui para o culto, e eu cheguei lá, na Missão Global da Fé, do pastor Roberval, da pastora Raimunda, e foi uma bênção, foi incrível. Eu vi as pessoas muito felizes, alegres ali, pulando, se divertindo, eram idosos, era senhores, senhoras, era jovens, era todo tipo e classe de pessoas pulando, se divertindo por um propósito, que era servir, que era adorar e celebrar o nome do Senhor Jesus. E aquilo foi me chamando mais atenção ainda, e logo que eu entrava mais no assunto, o Senhor acabava fazendo uma transformação todas as vezes, bem poucas no meu coração, e aquilo foi me atraindo, até que chegou o encontro com Deus. E eu fui para o encontro com Deus, foi dia 18 de outubro, dia 16 de outubro de 2008. Fui para o encontro com Deus, cheguei no encontro com Deus, foi algo maravilhoso. Eu cheguei na igreja, estava o Jusimar Júnior, estava o Peterson, estava o Marquinho, estava acho que o Totó, o Danilo, aí estava o que é o Luciano Sá, que tocava numa escola de samba também, e estava uma equipe que eu conhecia, um monte de homens que eu conhecia, e eu falei, nossa, que legal, vai todo mundo participar do encontro, e a gente pegou o ônibus e foi para o encontro com Deus, e o ônibus a gente foi cantando louvor, foi um negócio maravilhoso. Quando a gente chegou lá, era uma outra atmosfera, era um outro clima, parecia que era um outro local, um outro ambiente. A gente chegou lá no encontro, foi perfeito, e quando chegou sábado, eu ainda com aquela semente da incredulidade no coração, eu fiz 3 perguntas para Jesus. Eu disse, a primeira era um sábado, 4h30 da tarde, eu fiz a primeira pergunta, eu falei, Senhor, se for o Senhor mesmo que está me trazendo e querendo que eu te sirva para toda a minha vida, faz com que todas essas árvores, faz com que o vento balance todas essas árvores. E 5 segundos depois, eu lembro que um vento bem forte bateu nas árvores, e eu disse, é coincidência. É coincidência. E eu falei, Senhor, se for realmente tu, como eu estou com sede, eu preciso de um copo d'água. E demorou uns 10 segundos, um ombreiro que estava trabalhando no encontro bateu no meu ombro e disse, uma água para você. E eu bebi a água e eu falei, coincidência de novo, não é possível. E como estava um sol muito forte, eu disse, Jesus, se caiu uma chuva muito forte aqui agora, aí depois eu falei, não precisa nem ser forte, Jesus, só se cair uma chuva aqui, o sol está muito forte, o tempo está muito bonito, então não vai cair, mas se cair uma gota de água, eu vou saber que foi o Senhor.
Passou 1 minuto, 2 minutos, não caiu nada, 3 minutos, não caiu nada, e a semente da incredulidade começou a aflorar. E ela disse: tá vendo? Tudo foi coincidência. E naquele exato momento, quando eu acabei de falar, a chuva caiu e não foi uma gota, e não foi fraca, foi muito forte, uma chuva muito forte. E ali o Senhor falou comigo pela primeira vez no meu ouvido, no meu coração, e Ele disse: Rodrigo, isso tudo eu não precisaria te mostrar, mas pelo fato que você só ia acreditar que se eu mostrasse, eu fiz tudo para você acreditar e crer que eu existo, que eu sou pai e que eu te escolhi dentro do ventre da sua mãe. E ali, desde então, eu entreguei a minha vida para Jesus, e até os dias de hoje eu sirvo ao Senhor com muito louvor, com muito orgulho, com muito prazer. Eu sou servo da casa do Senhor, e o compromisso que eu fiz com o Pai foi de eu nunca abandonar Ele. E sabe o que é mais interessante de tudo isso? É que a gente retornou domingo para a casa do Senhor, a gente foi recepcionado na igreja, eu passei pela primeira semana, passei pela segunda semana, e quando passou um mês, o meu fogo abaixou, né? E eu lembro que o meu pai passou muito mal, né? E eu já não estava muito mais frequente na igreja. Meu pai passou muito mal e a gente levou ele para o pronto-socorro. Chegou lá, eu lembro que eu sentei numa cadeira no pronto-socorro, e meu pai estava muito mal, por conta que nesse domingo ele tinha bebido muito, tinha pego muito sol, enfim. Eu sentei, chorei muito, saiu uma enfermeira da sala de reanimação já balançando a cabeça negativamente, e uma senhora sentou do meu lado e disse: por que choras, meu filho? E eu disse: meu pai tá aí dentro da sala de reanimação, e a moça já saiu balançando a cabeça, e eu acho que ele não vai passar de hoje. E o meu pai é meu espelho, é meu orgulho, é o alicerce da minha casa, é onde a gente ama estar com ele. E na hora a senhora disse: por que você não pede para Jesus? E eu já tinha passado pelo encontro com Deus, só que eu tinha esquecido que o meu melhor amigo era Jesus. E eu disse para ela: tá bom. E ela disse: repita essas palavras. E eu repeti uma oração bem simples com ela, entregando a minha vida verdadeiramente para Jesus. Eu lembro que eu disse: Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos, e que a partir de hoje eu vou te servir até o último dia da minha vida. E quando eu terminei de falar, o meu pai saiu uns 10 segundos depois, meu pai saiu do centro de reanimação. Bom, a senhora já não estava mais do meu lado, e na semana que seguiu, eu ainda com a semente da incredulidade, parece que eu tinha esquecido tudo. E eu fui tocar na ciranda. Era na ciranda de São Sebastião. E quando eu cheguei na ciranda, uma criança, um jovem de 12 anos, me entregou um panfleto. E num panfleto eu não queria aceitar. E ele disse: pega, tio, pega, tio, pega. E eu: tá bom. Aí eu peguei, eu já fui guardando no bolso. Aí ele pegou e disse: não, tio, o senhor precisa ler agora. Eu disse: não, daqui a pouco eu leio. E ele disse: não, o senhor precisa ler agora. E eu peguei o panfleto, e quando eu fui ler, estava lá escrito: cumpra suas obrigações com Jesus. E aí eu entendi que Jesus, ele estava me cercando de todas as maneiras, porque ele tinha um propósito para a minha vida. Não importasse para onde eu fosse, ele estaria comigo, usando uma senhora, usando um garoto, usando qualquer circunstância para falar comigo, o vento, usando qualquer coisa para falar comigo. E desde então eu saí de lá, fui para a célula do PET novamente com o Junho, não abandonei mais, não fiquei mais deixando de ir, comecei a frequentar todos os dias a igreja, todos os domingos a igreja, ia também no meio da semana, e aí o Senhor começou a me transformar e a mudar o meu coração, a mudar o meu caráter, a mudar quem eu era, e ali eu tive um encontro verdadeiramente com Jesus. Nesse período
porque eu decidi ouvir a voz do Senhor e eu decidi cumprir as minhas obrigações com Jesus. Agora eu sou um pai dedicado, eu sou um homem que adora servir a Jesus, eu amo criar e desenvolver artes para a igreja onde eu congrego, até mesmo para amigos que congregam em outras igrejas que me solicitam. E é engraçado que muitas das vezes todos eles perguntam: Rodrigão, quanto é que você cobra para fazer a arte? E eu sempre digo: olha, o preço já foi pago na cruz do Calvário há mais de 2021 anos atrás, então não precisa pagar nada. O que eu quero dizer é que Jesus faz tudo por mim, pela minha casa e pela minha família. Então o dom que Ele me deu, o talento que Ele me deu, eu devolvo para Ele, para as pessoas, né? Tudo é dele, tudo volta para Ele, tudo é para Ele. Então hoje eu sou esse cara família, um cara dedicado, um cara trabalhador, um pai, um marido. Eu tento me esforçar todos os dias para ser o melhor pai do mundo, o melhor marido, o melhor esposo do planeta, o melhor servo, o servo mais dedicado, o servo fiel, obediente à palavra, obediente a Jesus. Tudo isso eu tenho feito desde então, porque eu entendi que o Senhor tem um propósito para a minha vida, para a minha casa e para a minha família. E é como eu digo, todos nós temos um poder de escolha na vida. O Senhor ele te dá um superpoder chamado o poder da escolha. Você que escolhe servir a Jesus ou não servir a Jesus. Então eu decidi servir a Jesus e desde então a gente tem servido a Jesus com todas as nossas forças, com todas as nossas vidas, com todos os nossos pensamentos, com tudo que a gente serve a Jesus. Milagre me vem a Ana Emanuele e a Ana Isabelle. A primeira, Ana Emanuele, a minha filha tem 4 aninhos. Eu lembro muito bem que quando ela nasceu, a minha filha nasceu com o pé torto direito virado para trás. É como se o pé esquerdo estivesse aqui e o pé direito virado para trás, né? Chamado de pé torto congênito. E a gente tomou um choque. A minha esposa teve a Ana com o parto humanizado lá em Manaus, e eu tive a oportunidade de segurar minha filha no colo, saindo dela, e ali eu já percebi que o pezinho dela não era normal. O médico tentou até atrasar a informação para mim, e eu perguntava: doutor, o que é isso? Doutor, o que é isso? Ele: não, vai voltar ao normal, vai voltar ao normal. Até que ele me chamou e disse: olha, não vai voltar ao normal, sua filha vai andar com o pé torto. É um pé torto que nasce assim, não é problema do pai, não é problema da mãe, é um pé torto que acontece em muitas crianças. E não se preocupe, sua filha é saudável, mas o pezinho dela vai ficar assim. Né? Muita gente busca tratamento, cirurgias, mas o pé não volta. Né? E aquilo já mexeu comigo, porque eu lembro que o sonho da minha esposa era ter uma criança, eu e ela, uma filha, né? E o nosso sonho ainda maior era levar ela para o balé, para brincar com as outras criancinhas. E imediatamente uma enfermeira do hospital falou que existia uma clínica, um hospital na cidade de Manaus que cuidava de crianças que tinham o pé torto, né? E no outro dia, a minha filha tinha 2, 3 dias de nascido. Eu já fui imediato lá, corri atrás disso e eu consegui uma vaga para minha filha. E ela começou a ser tratada com 4, 5 dias já de nascida, bem pequenininha. E eu lembro que o médico pegava o pé dela e virava todinho assim. E ela gritava tão alto que todo mundo do hospital ouvia ela. E aquilo mexia nos nossos corações, era muito dolorido, sabe? E ela aguentava, e ela ia chorando no carro, além de o médico virar, ele ainda botava um gesso para ficar bem fixado. E como o ossinho ainda era mole, tinha que ser feito logo no começo. E a gente orava, a gente era o primeiro a chegar e o último a sair, o primeiro a chegar, o último a sair. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa
E eu já tinha entregue 15 atestados e já tinha batido a cota de atestados, eu já ia pegar a justa causa, mas aí é como a gente sempre diz, o Senhor ele sempre coloca pessoas especiais nas nossas vidas, né? E as pessoas do RH entenderam, compreenderam e acabaram fazendo eu não sei o que, mas eu não peguei justa causa, muito pelo contrário, eu continuei trabalhando ainda lá. E a minha filha passou por um longo processo de gesso. Ia ser toda segunda-feira, colocava gesso, tirava gesso, passava a semana com gesso, aí eu tirava domingo no chuveiro de casa junto com a minha esposa, e aí a segunda-feira colocava de novo até que chegou. Depois de 4, 5 meses de gesso, quando o médico tirou o último, o pé da minha filha estava perfeito, assim. E esse é um milagre, porque a gente não fez cirurgia, a gente não chegou a fazer fisioterapia, a minha filha não chegou a usar uma bota até entrar 5, 6, 7 anos de idade. A gente foi contra aquilo que o médico falou um dia, que a minha filha não ia andar normal, e passaram-se 3, 4 anos, a minha filha faz balé, a minha filha dança balé muito bem, dançou na igreja no Maí, é uma levita extraordinária. A minha filha é o meu maior tesouro, ela é o meu maior milagre. E para você entender o porquê do maior milagre, logo depois que o pé dela ficou bem perfeitinho, pronto, a gente acordou numa madrugada e ela estava roxa, a minha esposa pegou ela no colo, a gente pegou ela no colo, já corremos para o carro com a roupa que estava no corpo mesmo de dormir, e chegamos no hospital, já entramos no hospital, ali no Panda quando já entramos ali, entrando pela porta de emergência e derrubando segurança e tudo. Aí já colocaram a minha filha para fazer uma reanimação e botaram ela na água porque a febre dela era mais de 40 graus, e ali eu falei, poxa Senhor, a gente não perdeu a batalha para o pezinho, e a gente não vai perder a batalha para isso que está acontecendo com ela. E eu declarei cura sobre a vida dela. Sabe, te passar uma mensagem para você, não importa o que você esteja passando, vivendo ou sentindo com seus filhos, declare cura sobre a vida deles. Cura sobre a vida deles. Você tem um melhor amigo que anda do seu lado, e somente ele pode livrar o seu filho ou curar o seu filho de algum mal. E eu lembro que a minha esposa ficou no hospital, eu lembro que ela veio chorando aos meus braços, falando, ela vai ficar aí internada, e a minha esposa ficou com ela, e eu lembro que eu ia de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Aí eu lembro que uma hora eu fui, era 6 horas da tarde, 5 horas da tarde na hora da visita, e eu cheguei lá, minha filha estava num leito bem pequeno, e a minha esposa, eu lembro que se levantou para me abraçar, e logo de imediato a enfermeira veio e entubou a nossa filha. Ela colocou uma sonda pelo nariz, e eu vi todo o processo que a enfermeira fez, e aquilo me doeu muito, né? Como pai, me machucou bastante aquela cena. Eu não consegui dormir nessa noite, e como as outras noites, eu passava a noite em claro orando. Eu ia dormir às 3, 4 da manhã orando pela minha filha, pela minha esposa, para que o Senhor desse força para minha esposa e para que o Senhor desse saúde para minha filha e livramento para todas elas. E eu lembro que quando a minha filha saiu do hospital, curada, sem nada, a gente fez o primeiro aniversário dela, que foi o primeiro mês-versário dela. A gente fez, foi incrível, e nesse mês-versário participou somente 4 pessoas. Eu, a minha esposa, a Ana e Jesus. Foi só nós 4. E foi incrível. Foi um dos melhores aniversários que eu já participei. E esse foi o maior milagre que o Senhor colocou e me fez ver em vida. E o maior milagre também é a minha filha Isabelle, que hoje tem 2 anos e meio, vai fazer 3 anos, e nunca pisou em nenhum hospital. E esse é o maior milagre. Minhas filhas são milagre. Eu me espelho muito nelas, porque eu tenho certeza que o Senhor tem um plano e um propósito especial preparado para cada uma delas. Eu tenho certeza que minhas filhas irão impactar uma nação, uma cidade, irão ser canal de bênção para muita e muita gente. Porque toda vez que o inimigo tentar te paralisar, pode ter certeza
que algo bem grande você pode fazer se você estiver junto com Jesus. Não esqueça, você pode cair um dia, você pode cair o outro dia, mas vai ter um Jesus, vai ter um Pai que vai estar sempre do teu lado, segurando a tua mão para que você não perca a esperança, porque há esperança naquele que crê e confia que Jesus é o seu melhor amigo. O que provou minha fé ao longo desses anos? Foi logo no início, né? Com a minha mãe. Eu lembro que assim que eu retornei do encontro com Deus, do encontro com Deus em 2018, foi em setembro ou em outubro. Aí em novembro minha mãe começou a sentir muitas dores, em dezembro também, em janeiro foi piorando e eu lembro que meu pai procurava de todas as formas, médicos, hospitais, tratamento, para a gente descobrir o que a minha mãe tinha, né? E até que chegou um tempo que aí foi descoberto, minha mãe tinha câncer, a minha mãe tinha câncer no pulmão. Eu lembro que feito um exame, um lado do pulmão já estava todo comprometido e o outro já estava quase também todo comprometido. E eu lembro que a gente fez de tudo. Eu, meu irmão, meu pai corria para cima e para baixo. E eu lembro que minha mãe foi para o SECOM, ficou hospitalizada lá por um bom tempo, de um mês. E quando foi dia 16 de fevereiro, dia 16 de fevereiro minha mãe faleceu. Eu estava no trabalho e eu corri para lá, eu cheguei a ver a minha mãe ainda viva, coloquei ela nos meus braços e ali eu pude dizer que eu amava ela, que eu tinha muito orgulho porque ela foi minha mãe ao longo desses, na época, 28 anos, e ali eu chorei muito porque me veio me veio a sensação de uma perca assim muito grande, porque não só pelo fato de eu perder a minha mãe, mas pelo fato de eu perder as oportunidades que eu tinha com ela, de eu não dizer te amo, de eu não abraçar ela toda hora, de eu dar presentes para ela, porque eu só pensava em mim, de muitas e muitas coisas, elogiar ela. Olha, mãe, a senhora tá linda hoje. Uau, que bênção, mãe, a senhora está perfeita hoje. Eu perdi essas oportunidades, sabe? E isso me machucava muito. Então, eu tirei uma lição de tudo isso. Hoje, eu não perco mais as oportunidades com minhas filhas, com minha esposa. Então, todas as horas, em todos os momentos, em todos os instantes, eu estou dizendo que amo elas e eu digo também que amo os meus amigos, meus pastores, né? Enfim. E quando minha mãe faleceu foi uma perca muito grande. Foi o meu teste de fé, né? Lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 diz: eu te colocarei no deserto para provar o teu coração. E ali foi o meu deserto para provar o meu coração de verdade. Eu lembro que eu cheguei na janela do hospital e eu disse: Senhor, eu clamei tanto, eu orei tanto, e a minha mãe se foi, e ele disse para mim assim: Rodrigo, filho, isso é para mim saber o que tem dentro do teu coração. E eu quero que você saiba que todo mundo na Terra tem uma trajetória de vida, e a trajetória da tua mãe chegou ao fim. E ali eu entendi, e é como um pastor falou esse final de semana aqui na igreja: Deus não precisa de um câncer para tirar alguém da terra, Deus não precisa de uma AIDS para tirar alguém da terra, Deus não precisa do Covid para tirar alguém da terra. É porque chegou o momento de partir. A caminhada aqui na terra chegou ao fim. E ali eu entendi que o Senhor estava comigo em todo tempo, em todo instante. Teve o funeral da minha mãe, foi ali a primeira vez que eu falei no funeral. E ali eu fui provado a minha fé. O mais incrível é que quando eu cheguei na igreja, eu lembro que muita gente tinha apostado que eu não retornaria mais para a igreja, porque uma pessoa que entregou sua vida para Jesus recente, veio do encontro com Deus recente, não ia aguentar esse baque.
Talvez as pessoas do seu lado estejam pensando da mesma forma e da mesma maneira. Mas só que as pessoas do seu lado não entendem que quem está contigo é Jesus Cristo de Nazaré. Porque Ele é o seu melhor amigo. Ele não vai te abandonar, independente do que você esteja passando, vivendo ou sentindo. Ele te ama, tem um plano incrível para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. E eu tenho certeza absoluta que você tem um propósito especial aqui na Terra. Basta você cumpri-lo, abra mão, cumpra o seu propósito, porque Deus tem grande coisa para fazer na sua vida. E através de você, muitas pessoas podem ser tocadas, impactadas e transformadas. Então, não perca mais tempo, decida servir a Jesus, porque Ele está te esperando de braços abertos.